Estamos de volta, pessoal. E agora, na segunda parte da aula, vamos conversar a respeito de períodos clínicos do parto. Nós dividimos didaticamente os períodos clínicos do parto em 4 períodos. O primeiro período é a fase de dilatação, seguida pelo período expulsivo, a fase de dectação e o quarto período. A fase de dilatação ela é caracterizada pela presença de contrações regulares e pode ser dividida em duas subfases, a fase de latência e a fase ativa. Eu gosto de começar falando que a fase de dilatação ela começa com o trabalho de parto. E nós definimos o trabalho de parto como a presença de contrações rítmicas e regulares capazes de levar à alteração do colo. Alteração essa que pode ser definida como dilatação ou esvaecimento do colo. Então, se eu fosse desenhar a fase de dilatação como um gráfico, eu desenharia da seguinte forma. Seria mais ou menos assim, olha. Seria mais ou menos assim. Aqui nós teríamos 3, aqui nós teríamos 10. Isso aqui representa mais ou menos 8 a 20. E aqui nós temos... mais ou menos assim. Aqui nós temos em centímetros, aqui nós temos em horas. Pessoal, então, aqui nós temos 2 eventos. 2 eventos, 2 vezes em 10 minutos. Então, seria mais ou menos assim, tá? Aqui nós temos contrações irregulares. E aqui nós temos contrações rítmicas. 2 eventos em 10 minutos. O que representa esse período onde nós temos contrações irregulares? Como chama este período que antecede o trabalho de parto? Como? Qual o nome desse período onde existem contrações, onde as contrações elas estão presentes, muitas vezes elas são dolorosas, mas elas têm a característica de serem contrações irregulares? Pródromo de trabalho de parto. Pródromo de trabalho de parto. Então, este período aqui é o período de pródromo de trabalho de parto. Então, o pródromo de trabalho de parto é caracterizado pela presença de contrações irregulares ou arrítmicas. Tá? O que sucede o pródromo de trabalho de parto é propriamente o trabalho de parto. E o trabalho de parto é caracterizado, portanto, pela presença de contrações rítmicas irregulares capazes de levar à alteração de colo. Essa alteração pode ser dilatação ou esvaecimento. Esse trabalho de parto é subdividido, essa fase de dilatação, que é o primeiro período do trabalho de parto, dos períodos clínicos do parto, pode ser dividido em 2 subfases. A primeira subfase é chamada de fase de latência. E aí eu gostaria que você não confundisse latência com pródromo. E esse erro é um erro muito comum. Tá? Latência não é pródromo. O que diferencia os dois? Pródromo, as contrações são irregulares. Latência, as contrações são regulares. Latência é trabalho de parto. Pródromo não é trabalho de parto. Tá? A latência, ela tem a característica, além das contrações
regulares, as contrações, elas levam tempo de 8 a 20 horas para dilatar o colo do útero de 0 a 3 centímetros. Demora para chegar a 3 centímetros. Demora quanto? De 8 a 20 horas. Tá? Alguns livros falam de 12 a 20 horas. Tá? É normal, é fisiológico que demore esse tanto. Isso não é doença, isso não é distocia, isso não é problema. Tá? E a OMS recomenda que em gestações de baixo risco, com bolsa íntegra e feto normal, que você não interne a paciente na fase de latência. Então eu repito, a OMS recomenda que em gestações de baixo risco, com bolsa íntegra e feto normal, que você não interne pacientes nestas condições na fase de latência. Por quê? Veja, você vai internar essa paciente com 1 centímetro, com 2 centímetros, ela vai ficar 8 horas, 10 horas no pré-parto, até chegar a 3 centímetros. Imagine você que você interna às 7 da manhã uma paciente com 2 centímetros, chega às 5 da tarde ela está com 3. O que vai acontecer com ela às 4 da tarde? Vai ganhar uma cesárea. Porque ela vai ficar lá com dor o dia inteiro. Chega às 4 da tarde, vai dizer para ela, olha, a senhora não tem passagem. Ela vai ficar com dor, vai ficar lá o dia inteiro com dor, pedindo pelo amor de Deus, doutor, me faz uma cesárea. Eu estou com dor que eu não aguento, eu não saio de 2 centímetros. O senhor não está vendo que não tem passagem? Me faz uma cesárea, porque ela está com dor. Ela tem contração. Ela não está mentindo que ela tem dor. Ela tem dor. Ela tem contração. Só que ela não sai de 2 centímetros. É anormal que ela tenha contração e a dilatação não evolua? Não é. Olha aqui, ó. 8 a 20 horas. Então, se você interna uma paciente antes da hora, a chance dela fazer uma cesárea desnecessária é maior. Então, essa é aquela paciente que começou a ter dor, vai no pronto-socorro, você a examina e diz assim, não está na hora, vai para casa. Daí ela vai para casa. 4 horas depois ela volta. Aí você reexamina, ela está com dor, ela tem contração. Você reexamina e diz assim, não está na hora, vai para casa. Daí ela volta para casa e continua com dor. Daí ela volta para o pronto-socorro 4 horas depois. Você reexamina e fala, não está na hora. Aí na terceira vez vem ela, o marido, o pai e a espingarda. E fala, daqui eu não saio. Aí vem ela e a imprensa, fala, olha, a terceira vez que eu venho com dor e esse médico não me interna. Entendeu? Aí você é obrigado a internar, né? Você fala, bom. Então assim, veja, ela está com dor, ela está em trabalho de parto. Só que o ideal é que você interne na fase ativa. Por que você, o ideal, vai internar na fase ativa? Porque na fase ativa vai ocorrer a dilatação em 1 centímetro por hora. 1 centímetro por hora. E aí é a hora de você interná-la. 4 centímetros ou mais por hora, 4 centímetros ou mais de dilatação, você espera 1 centímetro por hora. E aí é a hora de internar a paciente. É hora de internar a paciente. Tá bom? Tá? Aqui está escrito após 3 centímetros. O que é após 3? 4 ou mais. 4 ou mais. Tá bom? Então 4, 5, 6, 7, 8, após 3. Não é 3 ou mais, é após 3. Após 3 é 4, 5, 6, 4 ou mais. Tudo bem? Passou o período de dilatação, chegou a 10 centímetros, nós começamos o período expulsivo. O período expulsivo começa com 10 e termina com o nascimento do bebê. Quanto tempo dura o expulsivo? Depende. Depende do quê? Da analgesia e da paridade. Se for primigesta sem analgesia, 1 hora.
Se for bimigesta com analgesia, 2 horas. Se for multípara sem analgesia, 40 minutos. Se for multípara com analgesia, 1 hora. Então varia. Tá bom? Terminou o período expulsivo, nós temos o período de dilatação. Desculpa, de dectação. De dectação. A dectação pode acontecer de 2 maneiras. Ou a dectação central, ou a dectação central, ou a dectação marginal. A dectação central acontece 75% das vezes. 75% das vezes. A marginal ou lateral acontece 25% das vezes. Como é que eu sei se é uma ou se é outra? Vejam vocês, ó. A dectação central acontece da seguinte maneira. É formado um coágulo retroplacentário. Então vejam aqui, ó. Temos aqui a placenta, o cordão umbilical. No mecanismo central, começa a descolar aqui pelo meio e vai se formando aqui um coágulo retroplacentário. Esse coágulo retroplacentário vai aumentando, vai fazendo um peso aqui no centro da placenta, e conforme ele vai aumentando, a placenta vai descolando. Tá claro isso? Finalmente, quando esse coágulo descola toda a placenta, sai a placenta primeiro e depois sangra. Primeiro sai a placenta, depois sai o coágulo retroplacentário que estava atrás da placenta. Então, no mecanismo central, primeiro descola e sai a placenta, depois sai o sangramento. Tudo bem? No mecanismo lateral é o contrário. É o contrário. Porque vai descolando a borda, vai descolando a margem, e conforme descola a margem, sangra. Então, o que sai primeiro quando descola a borda? O sangue. Então, primeiro sangra, e depois sai a placenta. Um é o Baudelock-Duncan, outro é o Baudelock-Schultz. Qual que é um e qual que é outro? O Baudelock-Duncan é o que descola de um canto. Então, o Baudelock-Duncan é o que descola de um canto. É o lateral. Tudo bem? O outro, descola central, é o Baudelock-Schultz. Então, Baudelock-Schultz e Baudelock-Duncan. Baudelock-Duncan é o que descola de um canto, é o marginal ou lateral. Tudo bem? E, finalmente, o quarto período, que é o período onde ocorrem as hemorragias. Nós vamos falar hoje do puerpério, o risco das hemorragias puerperais. E nós vamos falar da etiologia da hemorragia puerperal e o que fazer frente a um quadro de hemorragia puerperal. Tá? Então, o quarto período, a primeira hora pós-parto, o risco, as maiores probabilidades de hemorragia puerperal e o que fazer frente a um quadro de hemorragia puerperal. Vamos falar sobre isso, vamos recordar a importância desse quarto período das hemorragias puerperais. Tudo bem? Então, temos aí a importância do quadro dos períodos clínicos do parto. Uma coisa que eu não falei para você, eu gostaria de voltar, é o seguinte: as contrações uterinas, né, elas aumentam durante a evolução do trabalho de parto. Então eu falei que no começo, né, eu falei para vocês que no começo nós temos aí 2 contrações em 10 minutos, né, 2 contrações em 10 minutos, e vou falar para vocês, então, nesse período aqui, são 2 contrações em 10 minutos, mais ou menos nesse momento nós temos 3 contrações em 10 minutos, neste período 4 contrações em 10 minutos, e aqui no período de expulsão, 5 contrações em 10 minutos, tá? Então o ritmo de contração
o número de contração também aumenta, tá? Então é importante você acompanhar o número de contrações, a atividade uterina também aumenta na evolução do trabalho de parto. Tá certo? Então, você tem que controlar e observar o número de contrações, a evolução das contrações, de acordo com a evolução do trabalho de parto. Começamos com 2 eventos, aumentamos para 3, para 4, e finalmente, no período do expulsivo, né, na expulsão, nós temos 5 contrações em 10 minutos. Tudo bem? Existe essa evolução e isso é muito importante que aconteça. Temos que prestar atenção na questão da dectação. A dectação, ela pode acontecer em até 30 minutos. Geralmente, temos a dectação que ocorre em até 5 minutos. A maioria das vezes, a dectação acontece em 5 minutos. Existe um evento na literatura, uma recomendação, chamada conduta ativa durante a dectação. O que é a conduta ativa durante a dectação? São manobras que são realizadas no intuito de diminuir a chance de hemorragia puerperal. Tá? O que corresponde a isso? Primeiro, a utilização de ocitocina tão logo ocorra o desprendimento dos ombros ou imediatamente após a expulsão fetal. Então, desprendeu ombros ou aconteceu o nascimento, você imediatamente começa a utilizar a ocitocina, tá? Você usa a ocitocina para que haja a contração uterina, né? E dessa forma contrai o útero, diminui o sangramento genital, diminui o sangramento da ferida placentária, tá? Você vai utilizar de 10 a 20 unidades, sempre diluídas no soro. Você jamais vai fazer ocitocina em bolos. Fazer ocitocina em bolos aumenta a vasodilatação venosa, com isso aumenta a retenção, né, de sangue, geralmente em membros inferiores, diminui o retorno venoso e pode aumentar a chance de choque, né, choque hipovolêmico. Então, você nunca faz ocitocina venosa em bolos. Você faz ocitocina venosa sempre diluída no soro glicosado, no soro fisiológico, e aí você pode fazer de 10 a 20 unidades. Também pode fazer ocitocina por via intramuscular, não tem problema, tá? Fez a ocitocina, você pode fazer o pinçamento e a secção precoce do cordão, tá? Isso acaba sendo discutível, mas geralmente nós fazemos a secção precoce. Os pediatras gostam que se faça a secção, o pinçamento e a secção precoce do cordão, aliás, mais tardia do cordão, em recém-nascidos que estejam bem depois que houve a parada dos batimentos cardíacos. Então existe um movimento hoje em dia em que quando o feto estiver bem, o feto estiver chorando, estiver corado, estiver em boas condições de vitalidade, que você espere, né, que você fique com o recém-nascido, ou que você coloque o recém-nascido sobre o ventre materno, para que tenha o primeiro contato da mãe com o recém-nascido, e que você espere a parada dos batimentos cardíacos, para que só depois você pince e corte o cordão umbilical. Tá? Mas, classicamente, nessa conduta ativa durante a dectação, você precocemente clampeia o cordão. Isso é uma certa polêmica que tem que ser estabelecido. O que a gente tem feito rotineiramente hoje em dia é ouvido a recomendação do pediatra e a gente tem deixado um pouco mais tardiamente o clampeamento do cordão. E outra coisa que nós fazemos é uma tração controlada do cordão. Tá? Porque a hora que você faz a tração controlada do cordão, você de certa forma ajuda no desprendimento placentário. Por que uma tração controlada? Porque você não vai puxar, primeiro porque tem o risco de romper o cordão, né? E aí dificulta, aumenta o sangramento. E segundo que você pode inverter o útero. Na hora que você puxa o cordão, pode ter a inversão uterina. Então piora a situação, aumenta o sangramento. Então você gentilmente pode massagear o útero, puxar o cordão, de tal maneira a diminuir o tempo para a dectação. Então essas são as manobras da conduta ativa durante a dectação, visando a diminuir a chance da hemorragia puerperal.
Bom, falando sobre fórceps, né? Então nós temos alguns tipos, algumas dezenas de fórceps que já foram utilizadas ao longo da história obstétrica. Hoje em dia nós temos 4 tipos de fórceps que são mais utilizados na prática obstétrica, tá? Dentre eles nós podemos ressaltar, primeiro, o fórceps de Simpson-Brown, né? O fórceps de Simpson-Brown, se eu fosse desenhar na lousa para vocês, o fórceps de Simpson é mais ou menos assim, ó. O fórceps de Simpson é mais ou menos assim. Ele tem uma curvatura pélvica e uma curvatura cefálica bastante pronunciada, tá? Ele tem uma fenestra e ele é um fórceps relativamente curto. A sua articulação é uma articulação fixa, é uma articulação por encaixe, tá? E ele é um fórceps que foi desenhado para que você faça pequenas rotações. Então, basicamente, um fórceps para você locá-lo nas variedades anteriores. Então, você pode locá-lo nas variedades anteriores e para locar em OP apenas para tração. Tá? Então, você não utiliza esse fórceps nas variedades transversas e nas posteriores. Para você locá-lo na posterior, você tem que fazer uma dupla pega. Você loca esse fórceps na posterior, roda para a anterior, tira o fórceps, loca novamente, termina de rodar e faz a tração. Tá? Ele não é um fórceps para posterior. Ele é um fórceps para pequenas rotações. Tá? Fórceps de Simpson-Brown. Tá? Ainda hoje é utilizado para pequenas rotações. Tá? Temos aqui o fórceps de Simpson. O fórceps de Killand. O fórceps de Killand, ele é um fórceps mais ou menos assim, ó. O desenho não é dos melhores. Tá? Ele é um fórceps maior que o fórceps de Simpson, tá? E ele é um fórceps que, se você for observar, o fórceps de Simpson, ele tem uma curvatura maior que o fórceps de Killand. O fórceps de Killand, ele tem uma curvatura menor, uma curvatura pélvica e cefálica menor que a curvatura de Simpson. Tá? A curvatura de Simpson, ele lembra de certa forma um taco de golfe. Tá? Ele faz esse movimento aqui de maneira geral. Tá? Ele parece um taco de golfe. O fórceps de Killand não, é um fórceps mais reto. E essa curvatura pélvica e cefálica um pouco mais reta, faz com que esse fórceps seja o ideal para as variedades transversas. O fórceps de Killand, ele foi desenhado primariamente para ser locado nas transversas. Entretanto, ele não é utilizado apenas nas transversas. Esse fórceps pode ser utilizado para qualquer variedade de posição, inclusive nas posteriores e também nas anteriores. Tá? Mas se cair na prova, que tipo de fórceps você vai utilizar para as variedades transversas, você pode escrever ou assinalar que é o fórceps de Killand. Tá? Ele também tem uma fenestra, uma janela, tá? E a sua articulação é uma articulação em deslize. Você consegue deslizar uma colher na outra, e isso permite que você faça a correção do assincletismo. Então você corrige uma colher na outra e você consegue corrigir o assincletismo. Tá? A rotação, por ter essa curvatura menos acentuada, é facilitada a sua rotação. Então é um fórceps ideal para você fazer grandes rotações. Tá? Fórceps de Killand. Existe o fórceps de Luikart. O fórceps de Luikart, ele é muito parecido com o fórceps de Killand. A única diferença
é que você não tem fenestra. O fórceps de Luikard é um fórceps sem fenestra. Tá? E aí, as pessoas que gostam de usar Luikard, o que eles dizem é que como você não tem a fenestra, você tem uma área maior. Tá? E essa área maior você distribui melhor a pressão. Porque como a área é maior, você distribuiria melhor a pressão, de tal maneira a, entre aspas, machucar menos o polo cefálico. Porque você distribuiria melhor a pressão, diminuindo menor a pressão, você comprimiria menos o polo cefálico. Então a chance de você causar alguma lesão seria menor. Tá? Então o fórceps de Luikard não tem essa fenestra que teria nos outros fórceps. Tá? Fórceps de Luikard. E por fim, o fórceps de Piper. O fórceps de Piper, ele é um fórceps bastante longo, também tem uma articulação fixa, e ele tem uma curvatura aqui, assim, ó. Tá? Ele tem uma curvatura, tem também a fenestra, né? E ele é um fórceps utilizado para as apresentações pélvicas na cabeça derradeira persistente. Tá? Muito cuidado quando você for escrever a indicação do fórceps de Piper, para você não escrever cabeça derradeira. Todo parto pélvico tem cabeça derradeira. O que significa cabeça derradeira? Derradeiro não é o que sai por último? Derradeiro não é o que vem por último? O que é o mês derradeiro do ano? Dezembro. Tudo bem? O que é cabeça derradeira? É a que sai por último. Então, se você diz cabeça derradeira, eu vou interpretar que é toda a cabeça que sai por último. Todo o parto pélvico. E você não usa o fórceps de Piper em todo o parto pélvico. Você só usa o fórceps de Piper na cabeça derradeira que não quer sair. Não é isso? Então, é cabeça derradeira persistente. Cabeça derradeira que não quer sair. Cabeça derradeira persistente. Então essa palavrinha no final, persistente, faz toda a diferença. Se você não põe persistente no final, você erra a questão de besteira. Tudo bem? Existem 3 funções básicas do fórceps. Quais são elas? A preensão, a rotação e a tração. Tá? Existem condições para a aplicação do fórceps. Quais são essas condições? Condições maternas, que é o colo completamente dilatado, a bolsa das águas tem que estar rota, a bacia tem que ser compatível com o polo cefálico. Tá? Se o colo não estiver completamente dilatado, você não pode locar fórceps. Você pode lesar o colo, pode ter dificuldade na hora da tração do fórceps. A bolsa das águas tem que estar rota. Você não vai locar o fórceps com a bolsa íntegra. Tá? E a bacia tem que ser compatível com o polo cefálico. Não dá para locar fórceps se você tem uma bacia muito angustiada. O polo cefálico não vai passar pela bacia. Tá? Fetais. O feto deve estar vivo. Não faz sentido você causar uma morbidade materna, um risco de lesar as partes moles maternas, se o feto estiver morto. Tá? A cabeça deve estar insinuada. Você não vai fazer um parto, fórceps, com a cabeça lá em cima. Não faz sentido nenhum. Tá? E o volume cefálico deve ser normal. Se for uma cabeça muito grande, não tem condições de você passar pela bacia. Então, tem que ser um volume cefálico normal para ter possibilidade de fazer o nascimento. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui para discutir com vocês alguns partogramas. O partograma, hoje em dia, é um instrumento obrigatório para a evolução do parto. Tá? Esse partograma é o partograma mais utilizado hoje para acompanhamento do trabalho de parto. Tá? Como é que eu interpreto esse partograma? Esse partograma, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são essas 2 linhas. Essa primeira linha, ela é traçada 2 horas após a internação da gestante.
É a chamada linha de alerta. Linha de alerta. E essa segunda linha é traçada 4 horas após a linha de alerta, é a chamada linha de ação. Tá? 4 horas depois, porque a pessoa que fez esse partograma era dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, o tempo máximo que uma gestante demora para ser transferida de um lugar onde não tem obstetra para outro onde exista obstetra é de no máximo 4 horas. Então, aqui, ela está num lugar onde não tem obstetra. Ultrapassou a linha de alerta. Ultrapassou a linha de alerta, obrigatoriamente ela tem que ser transferida para um local onde tenha obstetra. E o tempo máximo que ela vai ter para chegar num local onde tenha um obstetra são 4 horas. Se essa regra servisse para o Brasil, ia ter que demorar aqui 24 horas, né? Imagina quanto tempo demora para chegar até o lugar que tem obstetra, lá no norte, eventualmente, em alguns lugares no meio da floresta amazônica. Seria muito mais do que 4 horas. Tá? Mas nos Estados Unidos é assim que funciona. Tá? A evolução normal de um trabalho de parto, todas as anotações devem estar para este lado da linha de alerta. Então, se você olha um partograma e todas as anotações estão à esquerda da linha de alerta, eu posso dizer que a evolução do trabalho de parto foi absolutamente fisiológica. Então, este partograma, só olhando para ele, eu digo assim, olha, a evolução está normal. Porque as anotações estão todas à esquerda da linha de alerta. Tudo bem? Então, nessa parte superior do partograma, eu vou avaliar a cérebro-dilatação e a altura da apresentação, de acordo com o plano de Deri. Então, aqui ele internou com 4 centímetros, neste momento está com 9 centímetros, a apresentação está baixando, eu tenho neste momento, no plano, mais 1 para mais 2 de Deli. Já houve, portanto, a insinuação. Correto? Já passou do plano 0 de Deli. Tá? Eu tenho aqui as 15 horas, 1, 2, 3, 4, 5 horas de trabalho de parto. A frequência cardíaca está se desenvolvendo adequadamente, 150 batimentos por minuto. As contrações, 1, 2, 3 contrações a princípio, né? Também está adequada. O líquido amniótico, houve rotura. O líquido está meconial. Tá? Foi feita uma anestesia peridural, a princípio está evoluindo bem. Esse é um partograma de evolução normal. Ok? O que nós temos a fazer nesse momento? Observar. Conduta expectante. Ah, mas tem mecônio. Vamos observar. Não está marcado se é um mecônio fluido ou não, a princípio observar. Este partograma aqui, este partograma nós observamos que tem, internou com 4 centímetros, evoluiu de maneira lenta, ultrapassou a linha de alerta, mas entretanto está evoluindo, agora está com 8 centímetros e está evoluindo a dilatação. Mas como é que está essa fase ativa? Lenta. Não está evoluindo 1 centímetro por hora. É uma fase ativa prolongada. Prolongada. Ou protraída. Porque ele está evoluindo de maneira lenta. Ó. Evoluiu. Quantas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 8 horas evoluiu 4 centímetros. Então tá, meio centímetro por hora. Qual que é a média que eu disse para vocês que devia evoluir? 1 centímetro. Está evoluindo meio centímetro por hora. Está lento. Está lento. Por que será que está lento? Olha as contrações. 2 por 10 minutos. Quanto que eu falei que tinha que estar
conforme vai aumentando a contração? 3 até 4. Portanto, as contrações estão lentas. O que eu posso fazer para melhorar as contrações? Usar ocitocina, que mais? Romper as membranas, que mais? Fazer analgesia. Posso usar esses 3 artifícios para tentar melhorar as contrações. Tá? Ocitocina não foi usado, rotura artificial das membranas. Foram rompidas as membranas. Tá? Romper membrana, quando acontece antes do trabalho de parto, é chamado amniorrex prematura. Quando acontece durante o trabalho de parto, de até 6 centímetros, é chamado amniotomia ou amniorrexis precoce. Quando acontece entre 6 a 8 centímetros, é chamado amniorrexis oportuna. Quando acontece acima de 8 centímetros, é chamado amniorrexis tardia. Então, antes do trabalho de parto, prematura, até 6 centímetros, precoce. De 6 a 8, oportuna. Acima de 8, tardia. Ok? Então, essa é uma fase ativa protraída ou prolongada. Olha o parto tactócito, ou um parto prolongado. Desculpe, precipitado. Olha, nós internou com 4 centímetros, em 2 horas foi para a dilatação total. Muito rápido. Olha as contrações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrações em 10 minutos. Temos 2 possibilidades aqui. Ou tem mecônio, que era o caso, ou nós temos muita ocitocina e atrogenia. Tá? Aqui aparentemente era o mecônio que estava irritando o útero, dando esse monte de contração. Só que eu digo que é parto em dia de Jogo do Brasil. O obstetra manda a mão na ocitocina para nascer rapidinho. Acontece isso. Tem problema nascer rápido assim? Claro que tem. Isso aí tem morbidade materno-fetal. É ruim fazer isso. Tem risco acontecer isso, para a mãe e para o feto. Então, parto tactócito, parto precipitado. Nascer de 4 a 10 centímetros em 2 horas. Isso é péssimo. Isso não é bom. Tá bom? Parada secundária da dilatação. Veja, terminou com 3 centímetros, o que não está correto. Tá? Então, isso aqui não está correto. Depois começou a evoluir, chegou em 7 centímetros, parou a dilatação. Então, 2 toques com intervalo de 1 hora entre eles com a mesma dilatação. Parada secundária da dilatação. Parada secundária da dilatação. O que nós podemos fazer para melhorar, para ver se nós corrigimos essa parada secundária da dilatação? Ocitocina, romper membranas e analgesia. Tá? Aqui, a princípio, foi rompido membranas, não foi feita ocitocina, nem analgesia. Então, geralmente usamos ocitocina, romper membranas e analgesia, para tentar corrigir uma distocia. Ok? De novo, parada secundária da dilatação. Ó. 1, 2 toques na sequência, sem ocorrer alteração da dilatação. Tá? Aqui também está ruim, as contrações, ó, estão ruins. Então, a analgesia, o citócito não foi feito. Ok? De novo, parada secundária da dilatação, ó. Parada secundária da dilatação, mas dissocia funcional corrigida. Alguma coisa foi... Isso aqui são questões de prova, tá? Questões de prova que eu peguei para vocês, tá? Então isso aqui é uma parada secundária da dilatação que foi corrigida. Foi feita alguma coisa que corrigiram. Continuou o trabalho de parto.
Isso aqui é um período expulsivo prolongado, ó, 2 horas de expulsivo. A multípera sem analgesia, 2 horas de expulsivo é prolongado. Outro período expulsivo prolongado, ó, 2 horas de expulsivo. Uma multípera sem analgesia para durar quanto tempo? 40 minutos. 2 horas de expulsivo é muito tempo. Parada da descida. Ó, parada da descida. Está em 0. Então, lembretes. Relações útero-fetais. O que é a atitude? É a relação das diversas partes fetais entre si. A atitude fisiológica é a atitude de flexão generalizada. O feto fica todo encolhido entre ele mesmo. Então, a atitude é a flexão generalizada. Situação fetal é a relação entre o maior eixo fetal com o maior eixo uterino. Pode ser longitudinal, vamos desenhar aqui. Então, maior eixo fetal com maior eixo uterino. Pode ser longitudinal, quando eles coincidem. Pode ser transverso, quando eles não coincidem. São perpendiculares. E pode ser oblíquo, que é uma situação instável, que geralmente não fica por muito tempo. Não fica por muito tempo, tá? Geralmente ele rapidamente vira para situação longitudinal ou transversa. Tá bom? Podemos ter a apresentação, que é a região fetal que está no estreito superior e que nele vai insinuar. Podemos ter a apresentação cefálica, pélvica ou córmica. A apresentação varia muito até o final da gestação. Geralmente, nós vamos ter a apresentação definitiva a partir de 32 a 34 semanas de gestação. Até a 32ª, 34ª semana, o feto se movimenta muito, ele vira muito dentro da bacia, dentro do útero. Então, só a partir de 32, 34 semanas que você tem um estabelecimento definitivo da apresentação. Tá? Antes disso, você diz que a apresentação é instável, ela é indefinida. Tudo bem? E por fim, falamos sobre a posição. A posição é a relação do dorso fetal com o lado materno. E costumamos dizer que a posição pode ser direita ou esquerda. Tá? São as posições mais comuns. Isso aqui, gente, eu recomendo que vocês, na véspera da prova, dêem uma lida, porque a chance de vocês lerem agora e esquecer é muito grande. Tá? Isso aqui, eventualmente, pode cair em prova. Tá? Então, a apresentação cefálica fletida. O ponto de referência é o occipício. A linha de orientação é a sutura sagital. E o diâmetro de insinuação é o biparietal. A cefálica defletida de primeiro grau, o ponto de referência é o bregma. A linha de orientação é a sutura sagito-metópica. E o diâmetro de insinuação é o biparietal. Na cefálica defletida de segundo grau, o ponto de referência é o naso. A linha de orientação é a sutura metópica e o diâmetro de insinuação é o bitemporal. Na cefálica defletida de terceiro grau, o ponto de referência é o mento. A linha de orientação é a linha facial. E o diâmetro de insinuação é o bimalar. E por fim, nas pélvicas, o ponto de referência é o sacro, a linha de orientação é o sulco interglúteo e o diâmetro de insinuação é o bitrocantérico. Tá? Então, para você lembrar as referências à variedade de posição, já disse a vocês, o ideal é na véspera da prova dar uma lida nisso, que é bastante decoreba, a chance de você esquecer é bastante grande. Tá bom? Vamos fazer algumas questões para a gente sedimentar o nosso conhecimento.
Então, 2015, Unicamp, uma mulher de 26 anos ter-se gesta 2 partos, sendo que uma é cesárea, com idade gestacional de 41 semanas, vitalidade fetal normal, é internada para indução de trabalho de parto por gestação pós-termo. Exame físico, altura uterina de 34 centímetros, toque vaginal, índice de Bishop de 4. Qual é a escolha mais segura para binômio mãe-feto? Gente, primeira coisa, índice de Bishop de 4. O que isso significa? É um colo perfeito, desfavorável para a indução do trabalho de parto. Tá? Nós consideramos um colo favorável aquele pelo menos 6 ou mais de Bishop. Tá? Então, nós consideramos, quando o índice de Bishop está abaixo de 6, um colo desfavorável para a indução de trabalho de parto. Tá? Essa questão de 41 semanas é algo discutível. O Ministério da Saúde considera que você não deve deixar passar de 41 semanas por nascimento. Tá? Alguns autores da literatura consideram gestação pós-termo após 42 semanas. A Unicamp, pelo jeito, segue o Ministério da Saúde, que diz que gestação pós-termo é aquela acima de 41 semanas. Tá? Eu recomendo que vocês sigam o protocolo do Ministério da Saúde. Seria a gestação pós-termo após 41 semanas. Então, com 41 semanas, toda a gestação deveria ser resolvida. Né? E aí ele pergunta qual seria a escolha mais segura para o binômio mãe e feto. A escolha mais segura seria o preparo de colo, né, a maturação cervical e logo após a utilização de algum método de indução do trabalho de parto. Tá? O que mais se utiliza para a indução do trabalho de parto é o método químico, tá? Tanto para a maturação cervical quanto para a indução do trabalho de parto. O método químico mais utilizado para maturação cervical, para preparo do colo, para depois a indução, é o misoprostol. É uma prostaglandina sintética. O grande risco do misoprostol é a rotura uterina, porque ele dá contrações, essas contrações muitas vezes são contrações mais fortes, que pode levar à rotura uterina. Esse risco é dose dependente e é maior em pacientes com cicatriz uterina. Portanto, existe um risco em pacientes que já fizeram cesárea. E é isso que ele quer te dizer nessa questão. Essa paciente tem uma cesárea prévia e, portanto, existe risco de rotura uterina. Neste caso, o que estaria indicado, se possível, é o preparo do colo, a maturação cervical, com outro método que não fosse um método químico. Tá? Um método mecânico de preparo cervical. Tá bom? Vamos ver os métodos mecânicos que você poderia utilizar para a preparação de colo. Alternativa A. Preparo prévio do colo uterino com laminária. Laminária é um método mecânico de preparo de colo. Tá? Então poderia ser utilizado laminária. E após, misoprostol 25 mg por via vaginal a cada 6 horas. Não, você não utilizaria misoprostol por via vaginal. B. Misoprostol 25 mg por via vaginal a cada 6 horas até dinâmica efetiva. Não, você não utilizaria misoprostol. Preparo prévio de colo uterino com catéter de Foley e após ocitocina por via intravenosa em esquema progressivo. A princípio pode ser utilizado o preparo de colo com catéter de Foley e após a ocitocina por via intravenosa em esquema progressivo. Esse é um bom método de você fazer. Você prepara o colo com a sonda de Foley, você coloca uma sonda de Foley dentro do colo, você insufla esta sonda, né, você deixa essa sonda insuflada com o balão,
este balão vai preparando o colo. Depois que este colo está preparado, depois que este colo está maturado, né, que você melhora esse colo, você amolece esse colo, você causa alguma dilatação. Na sequência, você utiliza a ocitocina em doses progressivas. E D, uso simultâneo do catéter de Foley e ocitocina por via intravenosa em esquema progressivo. A C é melhor que a D, né? Uma vez que a D, você utilizaria o catéter de Foley e a ocitocina simultaneamente. Na verdade, o ideal é você primeiro preparar o colo e, na sequência, utilizar a ocitocina. Portanto, a alternativa C é melhor que a D, foi considerada o gabarito, a conduta correta. C de Cabar, melhor utilizar primeiro o catéter de Foley, depois a ocitocina, e não os dois simultaneamente. Por isso que você não utiliza o misoprostol, pelo risco de rotura uterina, pela realização de cesárea prévia. Tá bom? O FRJ 2015. A distócia que pode ser diagnosticada por 2 toques sucessivos, com intervalo de 2 horas ou mais, com a mulher em trabalho de parto ativo e frequentemente associado ao sofrimento fetal e desproporção cefalopélvica é fase ativa prolongada, parto precipitado, parada secundária da dilatação, período pélvico prolongado. Então ele pergunta, a distócia que pode ser diagnosticada por 2 toques sucessivos, com intervalo de 2 horas ou mais, com a mulher em trabalho de parto. Então veja, 2 toques sucessivos, com 2 horas ou mais, eu mostrei isso para você, a mulher em trabalho de parto, que está associado ao sofrimento fetal e desproporção cefalopélvica, tá? O parto precipitado não tem essa relação, tá? A parada secundária, o parto pélvico prolongado também não. Vamos ver se a parada ativa prolongada ou a parada secundária da dilatação. A parada secundária da dilatação, na verdade, você não tem essa relação com a desproporção cefalopélvica. Portanto, o que mais nos levaria a acreditar é a fase ativa prolongada. O gabarito que eles deram é a parada secundária da dilatação. Tá? Eu colocaria nessa resposta a fase ativa prolongada, que é o que levaria a maior dificuldade que você tivesse uma evolução adequada da dilatação, tá? E não a parada secundária da dilatação. A minha resposta para esse caso seria a fase ativa prolongada, que não corresponderia ao gabarito oficial. Eu trouxe para vocês essa resposta, esse teste, para mostrar para vocês que muitas vezes a instituição não dá, né, o gabarito que nós concordamos, e isso aqui para mim seria razão para você impugnar a questão. Tá? Então, para eles foi a alternativa C, e eu justificaria a alternativa A, justamente porque a desproporção cefalopélvica levaria a uma fase ativa prolongada. Tá bom? A Federal Fluminense, com relação às fases clínicas do parto, pode-se afirmar que o segundo período começa com a dilatação total da cérvice e termina com a expulsão do feto. O segundo período é o período expulsivo, ele começa com a dilatação total e termina com a expulsão do feto. É isso, pessoal? É exatamente isso, né? O período expulsivo é com a dilatação de 10 centímetros e termina com a expulsão do feto. B, o primeiro período consiste no período prodrômico. Na verdade, não. O período prodrômico ele não faz parte do trabalho de parto, ele se caracteriza pelas contrações irregulares. O secundamento ou o período de dectação ocorre no segundo período do parto. Não, é o terceiro período do parto. O quarto período caracteriza-se pelo descolamento, pela descida e pela expulsão da placenta e dos anexos. Não, esse é o terceiro período. O final do segundo período é o momento em que a paciente deve ser encaminhada ao pré-parto. Não, o final do segundo período, na verdade, é a expulsão do feto. A paciente deve ser encaminhada ao pré-parto, na verdade, no final do período, do primeiro período, que é o momento em que vai haver a real, né, a efetiva expulsão do feto. Então, o segundo período é a alternativa A, conforme nós tínhamos falado. Tá bom? Eram essas questões que nós tínhamos que discutir com vocês. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo. Na sequência, vamos falar a respeito do puerpério normal e patológico.